Aqui no canal a gente já falou sobre a arquitetura monolítica, mas e a arquitetura de microserviço? Será que de fato esse tipo de solução é o que vai resolver todos os problemas quando a gente está falando sobre construção e desenvolvimento de software? Bom, fica comigo que nesse vídeo a gente vai explorar o que de fato é essa arquitetura e por que ela aparece com tanta frequência hoje em dia nas vagas de desenvolvimento de software. Fala Tech Recruiters, Augusto com vocês e pessoal, como sempre eu venho aqui pedir para vocês deixarem um like para fortalecer o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente lança aí 2 vezes por semana. Você fazendo isso vai ajudar demais o canal a crescer e a gente conseguir entregar esse conteúdo cada vez para mais pessoas e com maior qualidade. Bom, mas sem delongas, vamos para o assunto do vídeo. Bom pessoal, como a gente já falou em um vídeo anterior sobre a arquitetura monolítica, aliás, se você tiver interesse em assistir esse vídeo, eu vou deixar o card para acessar ele em algum canto aqui da tela. Bom, e o ponto que nós tocamos, quando estávamos falando sobre arquitetura monolítica, é que não existe ali uma bala de prata, uma arquitetura que a gente considere como a solução de todos os problemas quando estamos falando sobre solução e desenvolvimento de software. É analisado ali pela equipe técnica diversos fatores quando nós estamos falando sobre arquitetura, e alguns desses fatores que a gente pode citar aqui bem rapidamente é a questão do budget disponível, o tamanho da equipe e a cultura organizacional. E é muito comum o pessoal fazer confusão e achar que, por exemplo, a arquitetura de microserviços, por ser uma arquitetura que está sendo mais utilizada recentemente, ela é a melhor de todas. E isso não necessariamente é verdade. Embora a arquitetura de microserviços ela esteja mais moderna quando nós estamos comparando as arquiteturas disponíveis hoje no mercado. Mas isso, como eu já falei anteriormente, não significa que ela é uma bala de prata para solucionar todo e qualquer problema. Aliás, é contraindicado a utilização do microserviço logo de cara para solucionar problemas no mundo do desenvolvimento de software. E isso é ressaltado ali por um dos grandes nomes da área de programação, que é o próprio Martin Fowler, onde ele fala sobre a sua teoria famosíssima, conhecida como Monolith First. E nessa teoria ele justamente bate na tecla que a utilização ali da arquitetura de microserviços logo de início pode resultar problemas, porque de fato ainda não existe aquela separação, a componentização daquele sistema de uma forma mais clara. E isso é possível de ser feito quando você cria primeiro uma unidade daquele sistema e posteriormente você quebra aquela unidade em componentes menores. E isso facilita muito você separar aquele único serviço em diversos microserviços, permitindo você ter ali diversas equipes trabalhando simultaneamente e também ter um gerenciamento mais horizontal. E falando sobre gerenciamento horizontal, aqui vem um fato muito importante que permite ou não várias empresas ali implementarem e utilizarem a arquitetura de microserviços. Quando estamos falando da implementação e utilização de arquiteturas de microserviço com sucesso, é primordial que a empresa que a esteja utilizando tenha uma cultura mais descentralizada, ou seja, uma liderança mais horizontal. Isso significa que se a empresa ainda tiver aquela cultura mais top-down, ou que ela tenha ali um conhecimento muito centralizado em uma única pessoa ou um conjunto de pessoas, esse tipo de arquitetura pode ser um fracasso quando implementado por essas empresas. Então veja que vai muito além do conhecimento técnico, então não basta você ter apenas uma equipe que seja capaz de implementar e utilizar a arquitetura de microserviços, mas você também precisa de uma cultura da empresa que também suporte essa arquitetura. E a arquitetura de microserviços é frequentemente ali confundida, como sendo a melhor arquitetura, pelo fato dela estar sendo muito utilizada recentemente devido às várias aplicações em cloud que estão surgindo. Então, quando nós estamos falando de soluções em nuvem, geralmente nós falamos de arquitetura de microserviços, porque as plataformas que fornecem para a gente ali os recursos necessários para a construção de aplicações em nuvem, como a AWS, a Azure e a GCP, geralmente nos fornecem também ferramentas que facilitam muito a implementação e utilização desse tipo de arquitetura.
Mas como eu já disse, isso não necessariamente é verdade, ou seja, vai depender muito ali do problema a ser resolvido. Agora, para a gente citar algumas vantagens aqui da arquitetura de microserviços, nós podemos falar que ela é mais resiliente à falha, ou seja, nós temos diversos microserviços que funcionam de maneira independente. Enquanto que no sistema único, se aquele sistema dá um problema, tudo para. Quando nós estamos falando de microserviços, um componente parar não necessariamente significa que o sistema inteiro está comprometido. Uma outra vantagem é que ele permite ali o desenvolvimento paralelo, ou seja, você tem várias equipes podendo trabalhar ali em componentes que são independentes e essas equipes também têm ali um controle maior sobre o desenvolvimento que está sendo feito, ou seja, elas são mais autogerenciáveis e podem conseguir ali entregar um valor mais rápido quando nós estamos falando sobre entrega de valores. Essa é uma grande vantagem quando estamos falando sobre a arquitetura de microserviços. Um outro ponto positivo bastante interessante também da arquitetura de microserviços é que ela pode ser uma arquitetura poliglota, ou seja, você pode ter ali diversos componentes que não necessariamente utilizam a mesma linguagem. Então você vai ter ali alguns componentes que utilizam Java, porque esses componentes fazem mais sentido a essa linguagem, enquanto que outros componentes podem utilizar, por exemplo, Python ou JavaScript, porque essas linguagens são as mais indicadas para resolver o problema desses outros componentes específicos. E isso dá para as equipes ali que são responsáveis por esses componentes muito mais autonomia, tanto para tomar as decisões quanto a tecnologia que será utilizada, como também a forma que será implementado essas tecnologias. E isso não interfere no funcionamento do todo, ou seja, esses microserviços, quando estão funcionando a todo vapor e ao mesmo tempo, o fato de um estar utilizando uma linguagem diferente da outra não resultará em problemas, uma vez que a comunicação que se dá entre esses microserviços não necessariamente depende de uma linguagem. Esse tipo de comunicação que estamos falando são comunicações através de APIs ou, por exemplo, sistemas de mensageria. E esses tipos de recursos não precisam estar ligados diretamente a uma linguagem. Agora, falando das desvantagens da arquitetura de microserviços, nós temos ali a necessidade de possuir uma equipe de DevOps mais forte. Isso acontece porque a infraestrutura vai ser mais complicada de ser montada. Então, na arquitetura monolítica, a gente utilizava o próprio desenvolvedor ali para conseguir resolver alguns problemas de infraestrutura e organizar, por exemplo, o processo de deploy da nossa aplicação. Mas quando estamos falando sobre microserviços, o buraco é mais embaixo e a gente precisa de fato de uma equipe especializada que consiga organizar para a gente essa pipeline de deploy para que ela funcione da forma mais eficiente possível. Fora também a configuração de recursos de infraestrutura, entre outras coisas que são mais complexas quando nós estamos falando de vários componentes que precisam ser configurados da melhor forma possível. Um outro ponto negativo da arquitetura de microserviços é que ela é mais difícil de se resolver problemas. E quando nós estamos falando de resolver problemas, é realmente apagar o fogo ali na hora que está acontecendo algo que não era esperado. Ou seja, quando estamos falando de sistemas únicos, é muito fácil a gente ligar e desligar o sistema. Mas quando estamos falando de microserviços, esse processo de liga e desliga é muito mais complexo, exigindo às vezes até mesmo ali uma sequência exata entre quais microserviços precisam ser ligados primeiros que os outros. Um outro ponto negativo é em relação ao rastreamento de erros. Arquiteturas de microserviços são mais complexos de se identificar e rastrear erros, já que nós temos ali várias coisas acontecendo em componentes separados. Dessa forma, nós precisamos de ferramentas que nos auxiliem ali a identificar e rastrear operações específicas que acontecem no nosso programa. Dessa maneira, nós conseguimos identificar o que aconteceu durante toda a operação, ponta a ponta, desde o primeiro microserviço que foi acionado até o último. E esse tipo de análise é feita ali por ferramentas de logs, como por exemplo Graylog, Kibana, entre outros.
E por último, mas não menos importante, nós temos um ponto polêmico em relação a microserviços. Há quem diga que esse ponto é falso, mas a verdade é que o microserviço acaba sendo mais caro para se manter. Porém, as vantagens que se obtém com uma arquitetura de microserviços que está funcionando a todo vapor é imensamente maior do que o custo para manter essa arquitetura. E isso se dá, por exemplo, em relação à velocidade de entrega e adição de novas features que vão de fato colocar valor ali ao produto. Porém, até que essa arquitetura funcione a pleno vapor, existe ali um processo onde vai existir um investimento para que essa arquitetura funcione, porém, isso a longo prazo acaba compensando. Claro, se o projeto der certo. Bom, por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha ficado um pouco mais claro o que se trata a arquitetura de microserviços. Se você teve alguma dúvida em relação ao que eu falei aqui, deixa nos comentários que eu vou responder assim que possível. E mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal, deixe uma curtida para fortalecer o nosso conteúdo aqui e também ative o sininho para ficar por dentro das novidades. Também existe o nosso grupo no Telegram, o link está na descrição. A gente está construindo uma comunidade bem legal lá e vai ser um prazer ter você com a gente. Bom, então é isso, pessoal, e mais uma vez eu não vou sossegar até que você atinja o próximo nível. Até mais!